Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como na nossa última aula, na nossa última atividade, a gente trabalhou com áudio e com texto, dessa vez eu vou tentar trabalhar com algumas imagens para a gente visualizar esse contexto, né, que viviam os povos da Mesopotâmia, certo? Por uma questão de não pesar muito o arquivo, eu vou dividir essa aula em dois momentos, certo? Então eu só peço para que você ouça a primeira parte, que você está ouvindo agora, mas não deixe de ouvir a segunda, tá? Porque vai chegar um momento que eu vou fazer um corte, tá bom, pessoal? Bom, então tá. Povos da Mesopotâmia é o tema dessa nossa aula. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a Mesopotâmia, né, é a importância dessa região, né? É uma região de grande importância histórica e geográfica, né? Historicamente, a gente pode considerar a região da Mesopotâmia muito importante por causa que é de lá que saíram as primeiras, é nessa região que se fundaram as primeiras cidades e é dessa região que também vai sair essa primeira civilização da humanidade, que é a Mesopotâmia. Mas se a gente for pensar pelo aspecto geográfico, a gente não pode esquecer que o desenvolvimento da vida nesse local só se tornou possível por causa dos rios que banham a região, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, como você pode perceber aqui na imagem, certo? Por que eu digo isso? Porque essa é uma região bastante árida, bastante quente, né? Próxima, inclusive, a desertos, né? Olha só, se você perceber, aqui é aquela mesma região que a gente falou, ó, a região da Mesopotâmia. Só que essa região, ela é, antes de qualquer coisa, relativamente próxima a desertos, né? E ela, como eu falei para vocês antes, é uma região bastante árida. Então, foi graças aos rios que se tornou possível a vida nessa região. Mas essa região, no caso da Mesopotâmia, que você vê aqui, ó, o rio Eufrates e o rio Tigre ali, ó, ela está dentro de uma região maior, né, de uma grande região que a gente costuma chamar de crescente fértil, certo? O que é o crescente fértil? O crescente fértil é uma região, né, no Oriente Médio, nessa região do Oriente Médio, na verdade ela se estende do Oriente Médio até o Nordeste da África, que é justamente caracterizada por esse clima, um clima desértico, né, de difícil sobrevivência ao seu redor, mas que conta, né, com grandes rios no seu interior. Então, se a gente vai perceber, por exemplo, os mesopotâmicos só desenvolveram a sua civilização nessa localidade por causa dos rios Tigre e Eufrates. Se a gente for pensar os egípcios que estão lá embaixo, aqui, né, temos o Baixo Egito e o Alto Egito, também, só que eles vão contar com outro rio, que é o rio Nilo, ok? Então, assim, essa grande região banhada por rios, que possui uma terra fértil, justamente por causa desses rios, a gente chama ela de crescente fértil. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o crescente fértil, que se chama dessa maneira justamente por causa que ele forma, né? O formato dele lembra o que seria uma lua crescente, uma meia-lua, enfim, né? Então a gente costuma chamar essa região de crescente fértil. E na região do crescente fértil, então a gente vai ver se desenvolver a Mesopotâmia, a gente vai ver se desenvolver a Fenícia e a gente vai ver se desenvolver o Egito. Tá bom, pessoal? Bom, prosseguindo. Para exemplificar o que eu acabei de falar, essa imagem aqui serve muito bem, porque se você observar essas colinas aqui ao fundo, né, essa região mais distante, o que a gente vê? A gente vê, sim, uma região mais seca, né? Olha só, uma vegetação mais seca, não é uma vegetação assim tão verde. Agora, observa aqui pertinho do rio. Olha pertinho do rio. Pertinho do rio, opa, peraí que pulou aqui, mas pertinho do rio, a gente já tem o quê? Pertinho do rio, a gente tem uma região verde. Olha que coincidência, né? Por quê? Porque próximo ao rio, obviamente, as populações vão ter maiores condições de sobrevivência e de desenvolver a sua agricultura, né? Lembre-se que o desenvolvimento das civilizações também está diretamente ligado à domesticação de plantas, ao processo de agricultura. E isso que vai acontecer no momento anterior, ainda lá no Neolítico. Isso a gente já conversou, inclusive, bastante até, né? Mesmo que através de áudios, né? Mas a gente já bateu bastante nessa tecla nas semanas anteriores. Então aí você tem o rio Eufrates,
para dar esse exemplo para nós, como é importante, né, um rio, um grande ciclo hídrico, né, enfim, um grande fluxo hídrico para que essas sociedades tivessem se desenvolvido. Né? Isso se aplica a qualquer sociedade humana. Né? Então, ó, repassando, nós temos então o Eufrates, as regiões mais verdes no seu entorno e mais distante a região começa a ficar mais árida, mais seca. Tudo bem? Bom, agora vamos falar então da Mesopotâmia, né? Essa região, então, né, por ser quase que um oásis assim no meio de uma zona desértica, né, não seria o termo mais adequado chamá-la de oásis, mas por ser uma região então com fertilidade e com abundância de água em meio a uma região inóspita, ela vai ser então vai atrair muitos povos, certo? Então você vai ter uma série de povos que vão se fixar nessa região da Mesopotâmia. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em Mesopotâmia, nós não estamos falando de um único povo. Tudo bem, gente? Não houve um único povo mesopotâmico. Mas nós temos uma variedade, né, de povos que vão se fixar ali. Esses povos que estão listados em escadinha aqui no nosso slide são os principais povos que dominaram essa região, que tiveram o controle dessa região, né, em diferentes momentos. Então eles estão colocados aí, inclusive, cronologicamente. Primeiro você vai ter os sumérios, que vão dominar a região, depois os acádios, depois os amoritas, depois os assírios e depois os caldeus. Né? Então você vai ter também muitas disputas, né, militares, né, por território nessa região desde a antiguidade, justamente porque era uma região, né, enfim, que oferecia condições de sobrevivência e uma série de outros motivos para que esses conflitos acontecessem. Para você visualizar isso que eu falei, eu vou voltar aqui. Espera aí, tá demorando um pouco aqui. Tá carregando aqui, mas eu quero que você, enquanto vai carregando, eu quero que você visualize aonde cada um desses povos estava localizado. Olha só, esse mapinha aqui, que foi um dos primeiros mapas que eu mostrei para vocês, ele já nos dá uma noção de onde que cada um desses povos se fixaram. Lembra aqueles povos que eu falei para vocês ali agora? Então, a gente vai ver, olha aqui, ó, os sumérios, ó, Sumer, aqui é a Suméria. Então, os sumérios vão estar mais ao sul da Mesopotâmia. Aqui são os acádios, ó, os acádios já vão estar na região central. E os assírios vão se desenvolver ao norte. Enfim, isso é só para você ter uma noção. E aqui você já percebe também aonde onde se situam essas primeiras cidades que vão se fundar. Ur, Lagash, Uruk, Eridu, enfim, Nínive, são cidades, né, que vão se formar aí nessa civilização. Ok? Então, só para você ter essa noção da divisão regional mesmo, né? A gente acha que é tudo num lugar só onde o povo estava se matando, não. Esses povos, eles começam em um determinado local e conforme a gente vai tendo mudanças políticas, enfim, vai havendo aí uma série de modificações no decorrer aí dos anos, né? Agora vamos voltar para onde a gente estava. Só um instantinho, o meu computador tem um processamento um pouco lento, principalmente por eu estar gravando vídeo. Mas então, chegamos até aqui. Então você percebe que temos uma série, um conjunto de povos que vão habitar a Mesopotâmia, certo? Nós nunca tivemos um povo mesopotâmico, mas sim vários povos que habitaram a região em diferentes momentos. Aqui é só o nome de algumas dessas cidades importantes que vão se formar na Mesopotâmia, certo? Olha aí, ó. Assur, Lagash, Zin, Mari, Ur, enfim, nem sacanearia você se eu pedisse para você guardar esses nomes na sua cabeça, né? Mas eu peço, se possível, para que você faça então o esforço de guardar essas palavrinhas aí, ó. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus. Esses são os povos, né, que habitaram e dominaram a região da Mesopotâmia. Tudo bem? Então vamos lá. Prosseguindo. Agora a gente vai começar a falar sobre o primeiro desses povos, que são os sumérios, tá? Ó, os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Então, ó, eles chegaram na região sul, como você viu na imagem anterior, há mais ou menos 5.000, por volta de 5.000 a.C., ou seja, mais de 7.000 anos atrás, e fundaram então as primeiras cidades do mundo, né, na região sul da Mesopotâmia. E aí uma característica muito importante da organização dos sumérios
é que a política deles ela se dividia em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? E ainda mais se a gente pensar que esse termo cidade-estado ainda vai voltar aos nossos, né, às nossas discussões em sala. Cidade-estado é uma cidade que possui as suas próprias regras, as suas próprias leis, né? E também o seu próprio governante. Então é uma cidade-estado por quê? Porque é como se cada cidade fosse um país, entende? Cada uma tem as suas próprias regras, né? E no caso dessas cidades-estado sumérias, esse líder, esse governante, né, que mandava em cada uma dessas cidades tinha um governante, cada um desses governantes se chamavam de patesis. Então você vai ter várias cidades com diferentes patesis, cada um comandando a sua cidade. Né? Então era uma política, então, que a gente diz, não existia uma unificação política. Certo? Prosseguindo mais um pouquinho. Os sumérios, dentre esses povos, eles vão se destacar por ter desenvolvido o quê? São os sumérios que desenvolveram a escrita, queridos. Tá? Então, a escrita ela é uma invenção suméria. Né? Era uma escrita bem diferente, conforme a gente vai ver na sequência. Né? Mas olha só, né, o nosso débito aí com os amigos da Mesopotâmia, com os sumérios, né? Não estaríamos aqui hoje lendo um slide se não pudéssemos contar com a contribuição dos sumérios. Embora essa escrita fosse bastante diferente. Diferente por quê? Primeiro que eles não escreviam em papel, eles escreviam em placas de argila, o que é uma coisa bastante surpreendente se a gente for falar. E além de que essa escrita ela era feita, né, de uma maneira bem particular. Né? Eles utilizavam um instrumento que era uma espécie de cunha, uma espécie de estilete. Daqui a pouquinho você vai ver o que é isso que eu estou falando. Mas então eles faziam esses símbolos, né, um alfabeto completamente diferente do nosso, nessas placas de argila, certo? Olha aí a escrita. E essa escrita, né, por ser feita com esse instrumento que se chama cunha, que eu falei para vocês, que é uma espécie de estilete, ela vai ser chamada de escrita cuneiforme. Tudo bem, pessoal? Essa é a escrita cuneiforme. Olha que diferente, né? A gente pensa, nossa, mas isso são letras, os caras liam e entendiam isso aí? Sim, né? Era a linguagem utilizada por eles na época, né? A mãe das escritas é a escrita cuneiforme que você está vendo aí na imagem. E aí a gente tem alguns exemplos interessantes disso que eu falei para vocês. Quem é que escrevia na Suméria, né? Você tinha profissionais especializados em realizar essa escrita. Por que eram profissionais especializados? Principalmente por causa da dificuldade, gente. Principalmente por causa da dificuldade que era escrever isso aí, certo? Então, os escribas, que vão ser esses profissionais que vão se dedicar a aprender e a executar essa escrita, eles vão dedicar anos de estudo, né? Eles já entravam novos nas escolas de escribas para aprender a escrever, para aprender essa arte, né? Essa imagem é legal porque ela mostra, olha lá. Lá você tem os símbolos lá, né? E é como se aquelas pessoas, um professor, os símbolos e os alunos ali aprendendo, né? Aprendendo a escrever na argila, olha só, né? Então tem a lousa, o professor e os alunos. Ó, você vê aí, né? Eu achei muito interessante essa figura aí. E aqui embaixo a gente tem um exemplo muito legal de como que seria isso, né? Então, olha, uma plaquinha de argila, né? Ele é uma pessoa com que seria a tal da cunha, e aí ali ela tá, né? Enfim, vai realizando esses registros nessas placas de argila, tudo bem? Só para você ter uma noção visual do que é isso que a gente está falando, tá? Mais exemplos aí dessas placas de argila cuneiforme para vocês visualizar. Visualizem um pouquinho aí, prestem atenção, vão olhando. Desculpa, pessoal, eu tive que fazer uma pequena pausa para o meu cachorro, que meu cachorro queria entrar e eu acabei tendo que abrir a porta para ele. Mas voltando aqui, então aí nós visualizamos a escrita cuneiforme, certo? Ainda falando sobre a escrita, esse é um esqueminha que, embora esteja em inglês, ele é muito interessante,
tá? Por quê? Porque ele mostra como que essa escrita foi se transformando com o passar do tempo. Na linha de cima, a primeira dessas linhas aqui, ó, pictográficos ali, ó, ele está mostrando como que originalmente esses escribas começaram a escrever, como que eles faziam essa escrita. Primeiramente, ela era pictográfica, isso quer dizer que cada símbolo que você está vendo aqui, ele representava um objeto, enfim, ou algo, seja o que fosse. Ou seja, por exemplo, aqui você tem um ear of barley, é uma espiga de cevada, por exemplo, né? Uma espiga de cevada. Aqui é a cabeça de um homem, aqui é um peixe, aqui é um pássaro, aqui é uma vasilha de comida e aqui um curso d'água. Então, primeiramente, eles escreviam assim, né? O que eles escreviam era como se fosse um desenho do que eles queriam representar. A ideia é essa, da escrita pictográfica. Mas se você vê já 200 anos para frente, então em 2800 a.C., para facilitar, eles já vão girar esse símbolo. Ó, o peixinho girou, o pássaro girou também, enfim, tudo girou. E daí, mais para frente, vai virar esses símbolos aqui, ó. Então, lembre-se sempre, os caras estão escrevendo em placas de argila, gente, tá? Então não vão dizer que eles escreviam mal, tá? Por favor. Mas isso é para a gente entender, então, como essa escrita foi se transformando com o passar do tempo e virou aquelas imagens que eu mostrei ali para vocês anteriormente, né? Ela foi se transformando, tudo bem? Isso para falar dos sumérios e da sua importante contribuição, que foi a escrita cuneiforme. E aí, essa escrita vai se transformar, vai se transformar até virar isso que você está vendo aí, ó. Aí a gente já tem uma comparação entre a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, e o nosso alfabeto de hoje, né? Se eu quisesse ser sacana, eu ia pedir para a gente escrever um texto, né? Utilizando a escrita cuneiforme. Isso é só para você, né, enfim, saber como é que é. Fica o desafio aí, quem consegue escrever o seu nome, pelo menos nessa escrita aí, né? Já é um bom exercício, né? Brincadeiras à parte, uma outra coisa importante para mim falar sobre os sumérios é a construção de zigurates. O que é isso? O que é um zigurate? Os sumérios, eles vão desenvolver essa tradição de construir grandes templos que também serviam como observatórios astronômicos. Esses povos da Mesopotâmia, desde muito cedo, já tinham uma relação com a astronomia. E então, vamos fazer uma comparação assim, né? O zigurate representa o que seria uma pirâmide para um egípcio. Assim, claro, o significado é bem diferente do que cada um representa, do que isso representa para cada povo, mas eu me refiro ao monumento em si, né? Então, quando você pensa em egípcio, qual é o monumento dos egípcios? É a pirâmide. Mas qual é o monumento dos mesopotâmicos ou dos sumérios? São os zigurates, tudo bem? Que são, então, aí você tem nessa imagem ruínas de um zigurate, né? E não é difícil você perceber por que são ruínas, por que esse material não durou, não atravessou tanto o passar do tempo, quanto, por exemplo, as pirâmides egípcias, porque esses prédios, que eram enormes construções, elas eram feitas com barro também, né? Então, obviamente, né, uma coisa de pedra vai durar muito mais do que uma coisa de barro, que vai estar mais exposta ao tempo, né, mais exposta às intempéries do tempo. E aqui, aí, claro, não é nenhuma foto, nem uma representação 3D, mas é uma pintura do que seria um dos zigurates mais conhecidos aí, que nós temos conhecimento, que é a Torre de Babel. Vocês já ouviram falar na Torre de Babel? Esse é nome até de novela, mas assim, o que a gente conhece da Torre de Babel está diretamente ligado ao livro da Bíblia. Na Bíblia você tem citações sobre a Torre de Babel. Nem vou explicar esse mito, enfim, essa visão agora, mas eu quero que você entenda que a Torre de Babel nada mais é do que um zigurate. Tudo bem, pessoal? Então, prosseguindo, então a gente está falando de qual desses povos? A gente está falando dos povos sumérios, tudo bem? Os sumérios que desenvolveram a escrita e que construíam zigurates para observar seus astros, tá bom? Bom, dito isso, a gente pode falar de um povo, então, que vai se desenvolver já na região central. Lembra ali do mapa que você viu anteriormente? Então, esse povo que vai se desenvolver na região central são os acadianos ou os acádios, tá? O que os acádios vão, né,
no que eles vão se destacar, né? Eles vão pegar aquelas cidades-estado que a gente falou que tínhamos na Suméria e vão unificar não só essas cidades, né? Na verdade, os acadianos vão formar o primeiro império, né? Vamos dizer assim, o primeiro grande império que a gente tem, ou um dos primeiros grandes impérios que a gente tem na antiguidade, né? Então, Sargão I é um rei responsável por fazer esse processo de unificação. E assim, os acadianos eles vão fundar, então, não mais cidades-estado, mas sim todas essas cidades vão pertencer a um grande império, certo? Bom, esse mapa aqui que tem aqui na tela, ele mostra, nos dá mais ou menos uma noção de dimensão do que era cada um, né? A região de cada um desses povos. Olha só, olha ali o tamanho que seria a região dos Sumérios, que foram os primeiros a chegar, enfim, né? E isso que você tem em azul mais forte aqui, ó, é o território que os acádios, que, né, dominaram a região um pouco depois, conquistaram. Então você vai ver que eles vão chegar, inclusive, a dominar os sumérios, tá? Então olha só como eles expandiram, né? Então aí sim realmente você tem um império. Dentre as principais figuras, né, desses acadianos, desses acádios, a gente destaca o Sargão I, que você está vendo aqui. Ó. Aqui é uma representação do que seria o Sargão I, tá? Sentado aqui no seu trono, tá bom? Temos muitos registros arqueológicos, né, que contam, enfim, a história desse rei, desse imperador e a sua trajetória e por aí vai. Que seria uma placa de argila, né, explicando isso. Né? Não me pergunte o que está escrito ali. Mas a ideia é essa, tá bom? Bom, dito isso, agora falta-nos falar dos amoritas, certo? Os amoritas, eles vão ser um povo que vão fundar o primeiro império babilônico. Então é um outro povo, não é mais os acadianos, né? Mas sim os amoritas. Então a gente ouve muito falar em amorita, não em amorita, mas a gente ouve muito falar em Babilônia às vezes, né? Os babilônicos, os povos da Babilônia, a Babilônia é isso, a Babilônia é aquilo. Então, os fundadores da Babilônia, vamos dizer assim, né, os primeiros a fundar a cidade da Babilônia e a se desenvolver ali, né, foram então os amoritas, que fundaram o primeiro império babilônico. Preste atenção a isso, porque nós vamos ter o primeiro império babilônico, que foi fundado pelos amoritas, e nós vamos ter depois, mais à frente, o segundo império babilônico, que foi fundado pelos caldeus, que é o último desses povos que a gente vai falar. Mas isso a gente deixa para falar na hora que formos falar dos caldeus, certo? Bom, então até esse momento a gente já falou dos sumérios, falamos dos acádios, estamos falando então dos amoritas, certo? Bom, o soberano mais importante dentre os amoritas foi Hammurabi, né? Que foi quem elaborou o Código de Hammurabi. O que é isso? É também um dos primeiros códigos de leis que a gente tem na história da humanidade. Imagina que eu mostrei para vocês o tamanho, né? Anteriormente eu mostrei o tamanho que teve a Acádia, né? A região dos acadianos. Imagina que os amoritas então herdaram, vamos dizer assim, esse território, o controle dessa região. Então Hammurabi vai achar necessário estabelecer um código de leis escritas para que essa população, enfim, obedecesse, para que houvesse uma organização maior. E aí ele vai elaborar o tal do Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis bastante rígido, inclusive eu citei isso para vocês no nosso áudio, mas que tem essa importância de ser o primeiro código de leis da humanidade. Olha só, você achou que o primeiro código de leis da humanidade ia estar escrito em um livro? Não, ele está escrito em uma placa de pedra, certo? Olha só que interessante, que diferente, né? E aqui, né, aqui mais ampliado, você tem, né, o que seriam, enfim, as informações referentes a esse código de leis. Aqui essa representação que você tem no topo desse código seria o rei Hammurabi recebendo essas leis do céu. A ideia a ser passada aqui é essa, certo? Bom, pessoal, agora eu vou dar o corte aqui, eu vou dar o pause, tá? Para não ficar muito longo. E a gente continua na parte 2, tá certo?